Paz do Senhor, meus amigos, meus amados irmãos. Com vocês mais um vídeo aqui no canal do Profeta Escolhido, uma qual é voltada a palavras Bíblia Sagrada do Reino de Deus. Seja muito bem-vindo, você que é inscrito no nosso canal, Profeta Escolhido. E aqui nós relatamos textos bíblicos voltados à conversão em Cristo Jesus. Estou aqui com a Bíblia Sagrada do Profeta, dos textos do Obreiro, palavras poderosíssimas, inspiradas pelos homens de Deus, inspiradas pelo próprio Deus. Diz assim o texto, Atos dos Apóstolos. No livro dos Atos dos Apóstolos, o versículo 9 diz: a convenção de Saulo. Saulo era um homem temido, um homem de grandes estudos, era formado, tinha conhecimento das leis, e ele era um homem que perseguia o povo de Deus. Ele tinha autonomia de prender os servos de Deus, tanto o apóstolo como os discípulos, como os que ali faziam a vontade de Deus. E Paulo, ele perseguia e prendia o povo que pregava o evangelho e o testemunho de Jesus Cristo. Então, até o momento que ele, com sua crueldade com as pessoas que serviam a Jesus, com a sua crueldade que ele perseguia o povo de Deus, diz o texto que ele, ao caminho de Damasco, houve um clarão ao meio da sua jornada indo para Damasco, que o paralisou as suas vistas. Ficou paralisado por um clarão que desceu do céu e o cercou. Imediatamente vi a voz do trovão: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E logo ele, todo aterrorizado de medo, falando: quem és tu, Senhor? E ele falou a voz que veio do céu com aquele clarão que deixou ele cair em terra: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, nesse exato momento aí, ele ficou cego, né? E ali foi conduzido com seus companheiros de viagem até a cidade de Damasco. Como Deus tem coisas grandes na tua vida, assim teve na vida de Saulo. Então, o próprio Jesus se manifestou na sua glória, no seu poder a Paulo, porque ele perseguia o povo de Deus. Quem persegue o povo de Deus, persegue o próprio Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, que tem poder de matar e jogar a sua alma para o inferno. Ele tem esse poder. Então, que eu venho trazer à memória esse texto, que Jesus escolheu esse homem, um homem que era maldoso, um homem que já jazia no mundo das trevas, maltratava as pessoas, prendia, batia, e Deus o transformou. Mais adiante o texto diz que aos seus companheiros levaram ele para a cidade de Damasco. E Deus, quando toma um servo, uma pessoa no mundo das trevas e traz para a luz, é porque aquela pessoa que foi na treva, ele sabe como é que é lá. Então Deus o purificou Paulo, ali naquele exato momento ele trouxe Paulo, começou a trabalhar o coração de Paulo e levou os seus companheiros que estavam junto com ele naquela caminhada ali, naquela jornada, levou ele para a cidade de Damasco. Chegando lá, ele ficou numa casa, né, na cidade, hospedado. E ali em Damasco existia um homem chamado Ananias, um discípulo do Senhor, a qual era temente o Senhor e fazia a vontade de Deus. E ora, veio a Damasco um discípulo chamado Ananias, dizendo-lhe: Senhor, numa visão, Ananias,
O que respondeu, eis-me aqui. Então o Senhor ordenou, disponte, vai a rua chamada direita, e lá na casa de Judas, procura-se por Saulo, apelido de Tarso, pois ele está orando. Ou seja, o homem que há momentos atrás, né, perseguia o povo de Deus, maltratava o povo de Deus, há momentos atrás era um perseguidor, virou discípulo de Deus e servo de Deus. Ele já se encontrava orando, porque Deus, quando transforma o coração, é na hora, é no exato momento, não é depois, na hora. Então ele estava orando, diz o texto, e envia e entra um homem chamado Ananias e pôs-lhes as mãos para que recuperasse a vista. E Ananias, porém, respondeu: Senhor, muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos Jerusalém. Então Ananias temia esse homem. Mas o Senhor o levantou, Ananias, e falou que ele fosse, porque ele tem uma grande obra na vida de Tarso, chamado Saulo. Então Ananias ali temeu na hora que falou que era esse homem. Ele falou: Meu Deus, eu vou lá, não, ele vai me prender, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas o Senhor ordenou que ele fosse. E quando o Senhor manda, você tem que ir, obedecer a voz do Mestre. Então ali Ananias já sabia a fama dele. Então era um homem temido. Então muitas vezes o que precisamos é obedecer a voz de Deus. Então no versículo 14 diz: É para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, no versículo 14 diz, porém, é para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender e todos os que invocam o seu nome. Então Ananias ali falou com o Senhor que ele trouxe autorização, né, escrito para prender o povo de Deus. Mas o próprio Senhor Deus sabe de todas as coisas e enviou uma mensagem a Ananias, falou, vai-te, o próprio Senhor falou para Ananias, vai-te, porque este é para mim um instrumento escolhido. Ou seja, Deus escolheu a mim, escolheu a você, escolheu a muitos escolhidos no mundo para fazer a obra dele. Muitas vezes você não entende por que, meu Deus, você escolheu a mim, mas porque Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua vida por dentro, conhece o seu íntimo. Então Deus diz, vai-te, porque este para mim é um instrumento escolhido, e, e, e para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é importante sofrer pelo meu nome. Então o próprio Deus falou para ele quanto ele ia sofrer pelo nome dele. Quanto ele ia sofrer pelo nome dele. Porque ele perseguia o povo de Deus sofria nas garras dele. Então o próprio Deus falou para ele, pois ele lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi entrando na casa e pondo sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou. O Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, a quem tu apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos, e seguiu, levou, e se foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias, e como os discípulos. Então, ali o Senhor, naquele exato momento, usou o profeta para ali selar a promessa que o Senhor Deus levantou ele no exato momento
da conversão da vida dele para se tornar um discípulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Então, ali ele se converteu ao Senhor de todo o seu coração, o Senhor limpou, o Senhor purificou e o Senhor o levou a ele a entender quem persegue o povo de Deus, persegue o próprio Jesus. E aí o que aconteceu? Ele naquela visão, que a partir do momento que Ananias pôs em posição de mãos e orou pelas vistas dele, ali quebrou toda a maldição que existia na vida dele e ele voltou a enxergar um novo mundo, um novo ser com o Senhor Jesus Cristo. Deixou para trás aquele homem velho e se tornou um homem novo na presença de Deus. Então ele deixou de ser um homem que perseguia o povo de Deus para se tornar um discípulo, um apóstolo de Deus e ser perseguido pelas outras pessoas. Você entendeu? Entendeu o mistério? Então, o que o Senhor tem a nos ensinar nesse texto? Porque o Senhor te escolheu, o Senhor te capacita, o Senhor te dá as ferramentas e o Senhor usa profetas para ir adiante de ti e te mostrar a capacidade que você tem no reino dele. Amém? Então, fica aí minhas palavras, a conversão de Saulo, o Tarso, o próprio que se tornou um dos homens mais, louvado seja Deus, um dos homens mais pregadores do Evangelho de Deus. Depois de adiante do seu ministério, ele pregando com a sabedoria de Deus e com o entendimento, cada pregação que ele pregava, que o próprio Senhor Deus usava para pregar o Evangelho, para ensinar as Escrituras, pois ele era um homem letrado e estudioso, né? Nenhuma pregação que ele pregava, era mais de 3.000 pessoas que aceitavam e se convertiam ao Senhor Jesus Cristo. Então, tem de buscar conhecimento e entendimento das coisas do Senhor, que ele fará coisas grandes na sua vida. Amém? Então, Deus seja abençoado na sua vida. Continue aí no nível do profeta escolhido. Se inscreva no canal. Você que está chegando agora aqui, são relatos de textos bíblicos, evangelho, voltado à conversão do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Com Deus, um abraço.